Boa noite, igreja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, os convidados dessa noite. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor que está presente aqui fale ao teu coração e abençoe a tua vida. Amém? Meus irmãos, essa semana foi bem intensa para mim. Fiz evangelismo e isso me emociona muito. E a palavra que eu compartilhei com muitas pessoas no trânsito foi a palavra que o Senhor deixou no meu coração para mim compartilhar com a igreja essa noite. E que desde semana passada já eu falei com o pastor, eu quero trazer essa palavra para a igreja. Amém? O texto está em Mateus capítulo 11. Eu gostaria de dar uma breve introdução e que depois nós passássemos aos 3 últimos versos. E eu quero trazer para você, para o teu coração, um desafio, mas também um alívio que o Senhor diz para a igreja, diz para nós. Porque nós, apesar de conhecermos o Senhor, andarmos com Ele, vermos esses grandes feitos dEle, nós passamos momentos que são, às vezes difíceis para a gente. Momentos em que a gente está se sentindo frágil, fragilizado, aprisionado, como foi João Batista, aqui no Mateus capítulo 11. O texto diz que João Batista estava preso. E João Batista enviou 2 dos seus discípulos a encontrarem Jesus e perguntarem para ele se ele era mesmo aquele que deveria de vir ou se ele deveria esperar outro. Se João Batista deveria esperar outro. Esse mesmo João Batista foi aquele que batizou a Jesus, aquele que viu os céus abertos, aquele que viu o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre Jesus, enchê-lo do Espírito Santo. Foi esse mesmo João Batista que ouviu dos céus uma voz dizer: esse é o meu filho amado, em quem tenho me comprazido, em quem me comprazo. Agora ele estava preso. E os discípulos foram lá perguntar o que João Batista falou, para eles perguntarem a Jesus. Ele, por certo, estava lá aprisionado, eu imagino, em um lugar escuro, em um lugar fétido, com alimentação ruim. Senhor, que tempo é esse que eu estou vivendo? Vão lá e perguntem a Jesus se ele é mesmo esse que deveria de vir, ou se eu devo esperar outro, porque eu estou vivendo um tempo difícil. E isso não é diferente conosco muitas vezes. Estamos doentes, estamos aflitos, estamos em pressão. E nós conhecemos pessoas também, parentes nossos, que também estão como que aprisionados em vícios, em fé diferente, em fé que não leva à salvação. E o Senhor Jesus diz a esses discípulos: ide dizei a João as coisas que tendes visto e ouvis. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são curados, os mortos são ressurretos, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Todos esses termos que Jesus falou para os discípulos irem dizer a João, João conhecia, porque estão descritos em Isaías capítulo 35, verso 5, 61, verso 1 adiante. João Batista conhecia. E aí João Batista recebe uma boa notícia, porque o Senhor Jesus disse: ide,
anunciai a João as coisas que vocês têm visto. E essa palavra eu trago para você, que tem visto o que o Senhor tem feito na igreja, o que o Senhor tem feito na sua própria vida. Ide anunciai o que tendes visto. O Senhor nos faz um desafio, e Ele também nos traz um consolo com esse mesmo texto, descrito em Mateus capítulo 11, dos versos 26 ao 28, que eu quero ler para a gente finalizar e orarmos. Amém? O Senhor diz assim, em Mateus capítulo 11, versos 26 a 28. O Senhor Jesus diz a eles: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus falando aos discípulos de João. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse alívio é para você que vive sob pressão, vive em aflição, talvez. Mas o Senhor te convoca para um desafio, de que você já tem visto que os cegos veem, que os doentes são curados. Você tem o testemunho. Ele te convoca para você ir levar aos prisioneiros, como João viveu, que perdeu a esperança, de levar esse evangelho a essas pessoas, para que eles venham e conheçam, e eles recebam esse alívio que só o Senhor Jesus traz, e só Ele promete e efetiva na nossa vida, na vida da igreja, que é você. Eu quero convidar você a ficar de pé ou se ajoelhar, para nós orarmos e nos pusermos à disposição do Senhor. Esse é o desafio que eu quero trazer para você como igreja. Se dispor a ir, como o Senhor Jesus disse para os discípulos de João: ide, dizei a João o que tendes visto. Amém? Senhor, eu quero te dar graças por esse momento maravilhoso em que nós nos reunimos em teu nome, em tua santa presença. Nós cremos, Senhor, que como João Batista recebeu a tua mensagem de alívio, de consolo, nós temos recebido isso, Senhor. Nós temos recebido essa bênção. Senhor, que o teu Espírito Santo que em nós habita, fale conosco, nos envie a lugares aonde precisamos ir, para trazermos as pessoas das prisões e elas receberem um alívio, receberem o consolo, puderem, quem sabe, estar no nosso meio. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos aqui, Senhor, que Tu traga, Senhor, sobre eles, em nome de Jesus, esse convencimento de onde ir, aonde buscar, Senhor, essas vidas. Em nome de Jesus eu oro a Ti. E eu te dou graças porque nós temos recebido de Ti essa graça, essa bênção de sabermos que Tu és o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nós te bendizemos e nós te agradecemos, porque nós estamos reunidos em Teu nome. Louvado seja o Teu santo nome. Senhor, dá seguimento a essa reunião, Senhor, e fala ainda mais ao nosso coração, nos quebranta, nos constrange, nos dá certeza e nos envia, como Tu mesmo enviastes os discípulos de João. Em nome de Jesus eu te agradeço e abençoo a vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hakadosh Baruhu, Santo, bendito seja o Seu nome. Graças te damos, Adonai. Podemos sentir o Seu amor neste lugar, a Sua presença, a Sua soberania, meu Deus. Usa tua filha, Pai, na tua unção nessa noite. Abre nosso coração, Pai. Abre. Tu tem a chave, Senhor. Abre o cofre do nosso coração. Queremos receber a tua palavra.
profética, Pai, que a Tua palavra traz vida, a Tua palavra traz vida, saúde, Pai, a Tua palavra é bênção, é vida para os ossos. Usa a Tua filha, Pai, a Tua unção, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, que a paz seja contigo. Que a paz seja contigo. Amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês, que o Senhor me ajude a transmitir, porque às vezes, né, a gente junta um quebra-cabeça e você, assim, no seu interior, você está já aleluiado, e daí o desafio é transmitir para que a igreja entenda o fio da meada, a linha de raciocínio, né? Então eu peço a você muita atenção. Hoje nós vamos ler vários textos, mas eu creio que a palavra sim vai falar ao teu coração. E eu quero falar sobre... Você sabe o que era a Arca da Aliança? Que está assim descrito lá no Antigo Testamento. Você sabe o que era a Arca da Aliança? Para quem não sabe, em Êxodo 25 vai ter toda uma descrição. Sabe aquelas medidas exatas que o Senhor fala na palavra? Tanto de comprimento, tanto de profundidade, e de tal material, e vai ser revestido assim, e vai ter isso aqui em cima, e vai ter essa argola aqui do lado, e vai ter... Tem toda a descrição. Só que essa arca é como se fosse, vamos dizer, talvez como se fosse isso aqui, um baú, uma caixa, que ela representava algo. O que ela representava? A presença de Deus. Nós estamos falando de um tempo onde o Senhor retira o povo lá do Egito, não tinha ainda um templo construído, nada, mas o Senhor, Ele quer estar perto. Ele quer estar perto da gente. Ele quer encontrar uma maneira de estar perto. Ele quer encontrar uma maneira de falar. Ele quer encontrar uma maneira de se revelar. Então, a Arca da Aliança, ela simbolizava assim, essa aliança primeiro, essa aliança. Por que aliança? Vocês eram um povo escravo, agora eu resgatei. Vocês são meu. Vocês são minha propriedade. Eu vou fazer uma aliança com vocês. Agora eu vou guiar vocês não mais para ser escravo. Eu vou guiar vocês agora para uma terra que vai ser de vocês. Vocês não vão ser mais escravos. Vocês não vão mais trabalhar para os outros. Vai ser de vocês essa terra. Essa terra vai ser fértil. Vocês vão plantar, vocês vão colher. É uma terra abençoada, que mana leite e mel. Essa é uma aliança com Deus, um Deus que nos resgata e não deixa assim, te tirou, mas e agora? Para onde eu vou? Deus é um Deus de destino. Ele tem um futuro para você. Ele tem um caminho para que você trilhe e chegue a um lugar que você diz: esse lugar aqui, Deus preparou para mim. Que lugar abençoado! Você crê nisso? Então essa arca simbolizava essa aliança e era uma forma pela qual Deus se manifestava. Vamos abrir lá em Êxodo 25? Se você vê ali a partir do 10, se depois você tiver curiosidade, o que diz o 10? Farás uma arca de madeira. E aí os versículos vai ter toda a descrição. Que nem um projeto, né? Aqui a igreja teve um projeto arquitetônico, um projeto acústico, daí tem um memorial descritivo, que descreve tudo, tintim por tintim.
E o Senhor vai dando as instruções, como que era para fazer, que material, e faz de madeira, vai revestir de ouro, vai ter os querubins, vai ter as argolas, vai ter... Aí, vamos já para o versículo 21. Êxodo 25, 21. Porás o propiciatório em cima da arca. Agora presta atenção. E dentro dela, dentro dessa arca da aliança, o que era para colocar? Depositarás as tábuas da aliança que eu te darei. O que é essas tábuas da aliança? A lei de Deus. Quem acompanha aquela novela, né? Na Record, das coisas de Deus. Aquela tábua da lei, escrita pelo dedo de Deus. Não foi o homem que escreveu. Dentro depositarás as tábuas da aliança que eu te darei. 22. Ali sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos 2 querubins, tinha 2 querubins assim, que fechavam, que se encontram sobre a arca. O que diz? Eu estou lendo na King James. Eu me encontrarei contigo no tempo certo e falarei a ti de cima do tampo, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca que contém o testemunho da aliança, a respeito de tudo o que te ordenei para os filhos de Israel. Eu leio isso e eu vejo assim um Deus todo-poderoso querendo contato com a gente. Ali eu me encontrarei contigo. Quem aqui quer um encontro com Deus? E falarei contigo. Quem aqui quer ouvir a voz do Senhor? Era onde que ele falou? Ali nessa arca, que dentro tinha o quê? Esses mandamentos. E eu vejo hoje, igreja, a gente quer um encontro com Deus. Existem até retiros com o nome Encontro com Deus, mas eu quero te dizer, quando você abrir a palavra, você tem um encontro com Deus. Quando você abrir a sua Bíblia, o Senhor fala contigo. Porque é a voz do Senhor, a palavra de Deus, nós cremos que ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E cremos que a palavra de Deus, é inspirada por Deus, é a voz de Deus. Aquilo do Antigo Testamento era para ser uma sombra. E nós vamos ver depois tudo que tem a ver com Jesus. Mas você quer ter um encontro e quer que o Senhor fale contigo? Abra a tua Bíblia, porque era nessa arca que dentro tinha a palavra, era um lugar de encontro, um lugar de revelação, um lugar de Deus falar. E olha o que diz Êxodo 31, 18, vai agora para o capítulo 31. Êxodo 31, 18. E aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do monte Sinai, entregou-lhes as 2 tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedra com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. É a palavra de Deus. Esse lugar de encontro, esse lugar de Deus falar. Agora vai para o livro de Números. Números, capítulo 7. Vamos lá, pega a sua Bíblia. Números 7, verso 89. O último versículo aí. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com ele, com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava do alto, fluindo por onde? Por entre os 2 querubins moldados sobre o propiciatório, a tampa da arca da aliança.
Era desta maneira que o Senhor se comunicava com ele. Imagina aquela arca, dentro as tábuas da lei, os querubins que fechavam assim, e diz que a voz fluía dali, deste lugar que continha o quê? A palavra. Não vai dando um temor na gente? Vai dando um temor com a palavra de Deus, a voz de Deus. A voz de Deus. Números 10. Abre agora capítulo 10. A partir do 33. Números 10, a partir do 33, diz assim a palavra do Senhor. E assim os filhos de Israel partiram do Sinai, o monte de Iau e o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança de Deus foi à frente deles, durante aqueles 3 dias de marcha, a fim de indicar o lugar de descanso. Durante o dia, a nuvem de Yahweh pairava acima deles, sempre que partiam de um acampamento. 35. Todas as vezes que a arca partia, Moisés orava. Olha que lindo isso. Ó Yahweh, ó Senhor, levanta-te e dispersa os teus inimigos, que fujam da tua frente os que te odeiam. 36. E sempre que a arca parava, Moisés proclamava: repousa entre nós, ó Senhor, o Eterno. Fica com os incontáveis milhares de famílias do povo de Israel. O que isso quer dizer para nós, igreja? O que tem que ir à tua frente, querido? Para você encontrar o lugar de descanso. O que tem que ir à tua frente, na tua vida, nas tuas decisões, na tua tomada de decisão, nos teus projetos, no teu sonho? O que precisa ir adiante de você? A palavra de Deus. Se um cristão guia a sua vida pela palavra de Deus, você vai ser bem-sucedido. Uma vez, pastor Rodrigo e eu, uns descontentes com a vida e com tudo que nós estávamos vivendo. Já contei aqui que nós queríamos ir para o Rio Grande do Sul e que fomos até no gabinete do prefeito, já contei essa história, mas contei também que nós estávamos vendo apartamento lá em Curitiba. E tem gente que vinha com os conselhos: vocês não precisam passar por isso. E aquela coisa você vai alimentando. E assim, às vezes na sua vida um problema que você está enfrentando. Eu não preciso passar por isso. Quero sair disso. Preciso tomar uma decisão. E nós com o pensamento, procurando, vendo na internet quanto que era um aluguel em Curitiba, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu lembra do Big? Lembra que tinha o mercado Big? Tô eu lá no Big. E a cabeça é 1 milhão, recebo uma ligação. Uma pastora, amiga minha. Pastora Karine. Eu estava de manhã aqui orando. E o Senhor me deu uma palavra para te entregar. Irmãos, eu vou até sair do meu estudo aqui e vou abrir para vocês. Sabe quando te pega com as calças curtas, que nem diz o ditado? Olha a palavra que o Senhor deu em Isaías 52:12. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós e Deus de Israel será a vossa retaguarda. Jesus, o Senhor está me vendo mesmo? Aborta. Planos de sair, não.
Tanto é que hoje a gente entende todo o propósito que o Senhor tem com a gente aqui em Foz, com a igreja. Mas a gente passa os momentos que você quer fugir. Às vezes é na família, às vezes é no casamento, às vezes é no trabalho. Mas se você falar assim, Deus, eu quero encontrar o meu lugar de descanso. O teu querer eu quero fazer, que a tua arca vá na minha frente, ou seja, que a tua palavra venha me guiar. Eu só vou me mover se o Senhor me der uma palavra. Queridos, a nossa vida é diferente quando a gente permite que a arca da aliança com as tábuas da lei, com os mandamentos, guiam nossa vida. Quando você diz, a palavra que vai me guiar, é o que Deus tem para a minha vida que eu vou fazer. É diferente, a gente entra num lugar de descanso. Por mais que seja às vezes difícil. Melhor é estar num deserto, com a presença de Deus, do que em qualquer outro lugar onde Deus não te mandou. Então, querido, tenha a tua vida. Vai fazer uma coisa, Deus, eu quero buscar, fala comigo. Vai fluir. A tua voz vai fluir se eu meditar na tua palavra. Se eu querer ouvir o que Deus tem para mim. Você quer ouvir o que Deus tem? Eu e o pastor, a gente atende muitas pessoas que às vezes nos mandam mensagem e falam assim: pastor, eu estou comunicando, às vezes é nesse nível, que eu decidi. Aí a pessoa fala: ah, é? Decidiu? É. E o que Deus está falando a respeito disso? Não, porque eu decidi, porque eu não aguento, porque eu não sei o que lá, porque eu. Desculpa, querido, você pode querer sair da situação, mas quando as coisas estão mal resolvidas, onde você for, você vai carregar tudo aquilo com você. Você precisa saber o que Deus quer. E às vezes Deus manda você ficar. E às vezes Deus manda restaurar. E às vezes Deus manda perdoar. É assim com Deus. Só que quando Deus fala, querido, você encontra esse lugar de descanso. Amém? E acho tão lindo porque fala que todas as vezes que a arca partia, e a arca, vamos dizer que é essa revelação da presença, a palavra de Deus, Moisés ele orava, ali em Números 10, 35. Ó Yahweh, ó Senhor, levanta-te e dispersa os teus inimigos. Como que a palavra, gente, a palavra ela tem poder. A palavra ela alcança. A palavra é aquela que vai à frente, é a retaguarda. E quando a arca ela ia, ele orava isso, tipo assim: ó Deus, o que está na frente dos teus inimigos, Deus, destrói. Como que ele acreditava que onde Deus estava enviando eles, o Senhor ia fazer o que precisava para eles seguir caminho. E quando a arca parava, porque tinha um momento, o povo sendo conduzido, tinha um momento que a nuvem parava. Vamos armar acampamento aqui. Quando parava, ele: Senhor, fica conosco. É o que ele ora no 36. Repousa entre nós, Senhor. Olha que lindo isso, você dizer: Senhor, repousa aqui na minha casa, Senhor. Deus mandou você ficar no seu trabalho, está difícil? A arca parou ali, a palavra de Deus mandou você ficar ali. Você repousa entre nós, Senhor, tua presença. Está entendendo? Ele está com você. Repousa entre nós, ó Senhor eterno. Fica com os incontáveis milhares de famílias do povo de Israel. Faça essa oração. Na tua casa, na tua família, onde Deus mandou você ficar e às vezes pelejar. Deus, repousa aqui. Fica aqui no nosso meio, Senhor. Me sustenta com a tua palavra. Aleluia, Jesus. Abre agora em Josué 3.
Josué 3. Vou ler a partir do 11. Aqui já era, gente, Josué, porque a gente sabe que depois Moisés morreu, né? E Josué que foi incumbido ali de conduzir o povo. Então aqui já era Josué, você vê no versículo 9, ó, disse então Josué aos israelitas, né? Então ele fala no 9, ó, aproximai-vos e ouvi as palavras de Yahweh nosso Deus. 11, vamos para o 11. Eis que a arca da aliança do soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. O que ia atravessar? A arca. Por que tinha que atravessar um Jordão? É aquilo da história. Eles estavam sendo conduzidos para tomar posse daquela terra boa. Só que às vezes a gente também está andando na direção que Deus está mandando a gente. Mas nem tudo é fácil. Às vezes vem a dificuldade. E agora, um rio à nossa frente vai nos impedir? Não. Ele fala para o povo, ó, ele falou que vocês vão tomar posse lá daquela terra. A arca vai ir adiante de vocês, ou seja, naquilo que para nós é impossível da nossa força fazer. Quando a palavra de Deus vai à nossa frente, o impossível se torna possível, o impossível se torna milagre. Não foi assim que o centurião lá, que teve um encontro com Jesus, dá apenas uma ordem. Era impossível para ele curar o servo dele. Mas ele acreditava que bastava uma ordem, bastava uma palavra ir à frente, que o impossível ia acontecer. E aqui Josué estava querendo despertar no povo que o que nós temos para viver, igreja, não depende de nós, assim, no sentido da nossa força. Depende da nossa fé, mas quem vai fazer é o Senhor. Queridos, esse mês, pela graça do Altíssimo, nós vamos pagar a 20ª parcela do terreno. É a palavra que vai à frente, é a palavra que vai abrir o Jordão. E às vezes você fica só olhando o que você é tão pequeno, tão limitado. Começa a ter mais fé no Deus grande, Deus poderoso. Ele é grande, Ele é poderoso. Para você viver algo diferente, você precisa crer no sobrenatural. E o Senhor, Ele queria marcar o povo com isso. Queria marcar, ó, vocês vão ver, vocês vão experimentar. A arca vai ir à frente. Então o Senhor está dizendo para nós, olha, quando Deus te dá uma palavra, você pode confiar. Nós estamos aqui porque Deus deu uma palavra. Nós voltamos para esse lugar porque Deus revelou. E quando você permite que a palavra vá à sua frente, Ele faz você passar o Jordão a pé seco. Se não tem uma palavra, não vai. Se não tem uma palavra, não faça. Eu digo, essas experiências que nós estamos tendo, eu tenho muito no meu coração, que Deus deu uma palavra. Não é você sair e agora vamos fazer isso e vamos comprar aquilo. Não é assim. Está no propósito de Deus. Deus quer realizar isso. Se Deus quer, Ele é dono do ouro e da prata e Ele provê. Mas nós precisamos que a palavra vá à frente. Você precisa ir porque você teve uma palavra. Esses dias eu ouvi uma pessoa que ela estava com um sentimento, sabe, de frustração. Essa pessoa falou para mim assim, olha, eu deixei isso por Ele. Como que dizendo, ó, eu trabalhava em tal lugar, eu morava em tal lugar, eu fazia não sei o quê, e eu deixei e agora eu estou passando por isso.
Aí eu falo, querido, fiquei pensando, né? Que história louca minha do pastor Rodrigo, né? Como Deus fez a gente se conhecer. E eu falo, meu Deus, obrigado. Porque tudo que eu vivi, que eu enfrentei, eu tinha uma palavra. E isso faz a diferença. Quando você tem uma palavra, há um sustento, há uma graça. Não tem explicação. Eu larguei tudo lá no Rio Grande do Sul, tinha um trabalho tudo. Casei na primeira semana, que estava aqui em Foz, já contei aqui, mas vou contar de novo, porque testemunho a gente conta para glorificar a Deus mesmo. Pastor Rodrigo numa empresa. Ai, casou, e aí? O que a tua esposa faz? Ah, ela é professora de educação física, não sei o quê. Dava aula de hidroginástica no Rio Grande do Sul. O quê? Onde? Eu faço aula. A professora, acho que estava grávida e tal, estão precisando de uma professora. Vou passar o contato. No outro dia eu fui fazer a aula teste e na semana seguinte eu estava contratada. Quando você tem uma palavra, flui, as coisas acontecem. Você tem que ter uma palavra. Esse é o que Deus quer colocar no teu coração. Não sai por aí fazendo loucura, não sai do teu trabalho, não sai da tua cidade, não sai do teu casamento, se Deus não te der uma palavra. Quando Deus dá a palavra, e ela vai à sua frente, as coisas acontecem. Então, olha só, vamos lá. Josué 3. Lemos o 11, né? Eis que a arca da aliança do soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. 12. Agora, pois, tomai 12 homens da tribo de Israel, um homem de cada tribo. 13. E quando, olha só, as plantas dos pés dos sacerdotes que transportavam a arca de Yahweh, o soberano de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, a correnteza será represada, e as águas formarão uma espécie de muralha d'água. O que o Senhor fala no Novo Testamento? Vos constituir reino e sacerdotes. Você é sacerdote. Diga para quem está do seu lado, você é sacerdote, sacerdotisa. Era o sacerdote que carregava a arca da aliança. E o Senhor falou, quando esse sacerdote que carrega a minha palavra, carrega a minha presença, quando essa pessoa só pisar a planta dos pés, na beiradinha do molhadinho aqui, já vai começar a represar água. E começou a represar de tal forma, e o que a água, a outra desceu. E quando o povo passou, queridos, os que carregavam a arca, pararam no meio e todo o povo passou a pé seco. O que vai acontecer na tua casa? Se você, como sacerdote, dizer, nessa dificuldade aqui, eu piso aqui nessas águas e declaro a palavra de Yahweh. O que vai acontecer, querido? As coisas vão acontecer. Nós precisamos nos atentar para a palavra. Há uma palavra para os maridos? Tem na Bíblia uma palavra para os maridos? Hã? Tem. Tem uma palavra para as esposas? Tem. Tem a palavra para os filhos? Tem. Tem uma palavra como agir com autoridades, com patrões? Tem. Se em todas as nossas dificuldades, a gente se atentar para o que a palavra de Deus diz, e cada um não acusar o outro, mas ver em si o que precisa estar de acordo com a palavra, não haveria mais separação, divórcio.
não haveria mais brigas e discussões e não haveria. Porque se cada um olha e ia dizer, meu amor, me perdoa, não te respeitei, não te honrei. Isso quebranta o marido dizer, me perdoe, te tratei com aspereza, porque a palavra diz que a mulher é a parte frágil. É para o marido tratar com honra, é para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Querido, nós precisamos, como sacerdotes, dizer, eu estou nessa dificuldade, mas espera aí, eu vou pisar nessas águas e aqui eu vou abrir a palavra. E a palavra vai ter que trazer conserto na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, amém? É assim que são as coisas. É assim que Deus restaura, é assim que Deus faz. Abra mais a Bíblia. Estava pensando, eu acho que a gente precisa voltar a ter a Bíblia assim de papel, sabia? Acho que nós precisamos fazer um mutirão aí. Sabe por quê? Porque hoje a Bíblia está no celular, mas daí no celular também está o Facebook. Aí no celular também está o Instagram. Aí no celular também está o YouTube. Aí também está o TikTok. Aí também está o WhatsApp. E parece que a gente perdeu a reverência. Parece que a gente perdeu que a palavra é a voz de Yahweh. A palavra é santa. A palavra tem poder. A palavra precisa entrar na nossa vida e nos transformar. E às vezes o Senhor vai fazendo isso porque cada um aqui é diferente já do que era. Mas nós temos muito mais ainda que o Senhor vai quebrantando. Ai, eu sou assim, não sei o que, pastor. Aí Deus vem, te ensina a ser manso e humilde de coração. E assim o Senhor vai transformando o poder da palavra. E então, os sacerdotes, que hoje nós somos os sacerdotes, amém? Precisamos carregar também a palavra do Senhor, amém? E eles carregaram ali. E diz, olha o 14, ora, quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transbordava pelas margens durante toda a época da colheita. 16. As águas que vinham de cima em forte correnteza pararam, formaram uma muralha d'água, a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio, em frente de Jericó. Diga, o povo atravessou. Amém. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahweh ficaram parados sobre a terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação o atravessou, pisando no solo da nova terra. Até que momento ficou, então, os sacerdotes com a arca? Até que todo mundo passou. Tem momento que você precisa perseverar. Você precisa perseverar na palavra, declarando a palavra, até que tudo venha a se cumprir. Jesus não ensinou isso? Não era para a gente desistir de orar? Não contou a parábola lá do juiz iníquo? Tem momento que você precisa, como que dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, até que as coisas aconteçam. Deus, eu vou ficar firme na tua palavra, eu vou ficar declarando a tua palavra. Amém? Não precisam abrir, mas eu tenho aqui, né, como eu disse, na palavra de Deus, no Novo Testamento, por exemplo, 1 Pedro 2,5.
Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo. Hoje o Senhor nos faz sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Marido, você é o sacerdote do lar. Esposa, você é sacerdotisa do Senhor. E Apocalipse 1,6 também fala: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E queridos, vai agora para Josué 6. Que eles atravessaram o Jordão. Só que agora tinha Jericó para tomar posse. Chegam lá, os portões estavam tudo trancados, uma muralha. Às vezes é assim na nossa vida, né? Uma luta acabou, qual é a próxima? Mas em todas o Senhor está conosco, aleluia. E vocês conhecem um pouco da história? Quem não conhece vai ler o capítulo inteiro, que a minha intenção não é pregar aqui sobre Jericó, mas atentar. Olha só o versículo 4 de Josué 6. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. Olha a arca aqui de novo. Em tudo que eles foram fazer. Olha só o versículo 6. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhes ordenou: tomai a arca da aliança. E 7 sacerdotes tomem 7 chofares, trombetas, e sigam à frente da arca de Yahweh. Às vezes a gente lembra de Jericó, das voltas, das trombetas. O que estava aqui? A arca. O 8 aqui, ó. Assim que Josué terminou de instruir o povo, 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor partiram à frente tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Tem momento, querido, que o Senhor vai mandar você ir e a palavra vai ser a sua retaguarda, no sentido, ó, vou estar aqui te sustentando. Vai. E, queridos, eles fizeram tudo aquilo de dar a volta. Olha o versículo 11. Assim a arca de Yahweh rodeou a cidade. Diz aí isso na sua Bíblia? A arca de Yahweh rodeou a cidade. Você precisa dar umas voltas na tua casa. Você precisa dar umas voltas no quarto do teu filho. Vai cercando essas muralhas aí com a palavra de Deus. Porque o que aconteceu? Depois o Senhor ordenou dar as 7 voltas e tal, as muralhas caíram. Mas percebe aqui a presença da arca. A palavra. E às vezes nós precisamos rodear os problemas, rodear a situação. E dizer: assim declara a palavra do Senhor. E você vai rodeando. E a muralha vai ter que cair na sua vida também. Aleluia. E no versículo 20, né, diz que a muralha caiu por terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, abra em Hebreus 8, 10. No Novo Testamento diz assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração,
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As coisas do Velho Testamento eram uma sombra. A nova aliança agora, essas leis que estavam na arca da aliança, agora o Senhor fala, elas estarão agora na tua mente, no teu coração. Graças ao Senhor nós temos acesso hoje, todos têm acesso à sua santa palavra. E nós podemos meditar, nós podemos comer da sua palavra e podemos, onde nós for, carregar essa palavra na mente, no coração e como sacerdotes do Senhor dizer assim, diz a palavra. Eu me posiciono assim, eu carrego comigo essa arca da aliança, essa lei está agora no meu coração, está na minha mente e eu proclamo com poder. E você vai ver as coisas serem transformadas na tua vida, amém? E o que tinha naquela arca? Olha só o que diz Hebreus 9, 3. Vai agora para o capítulo 9. Versículo 3 e 4. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o quê? O maná, o bordão de Arão, ou a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Então esse versículo diz que naquela arca, além das tábuas da lei, escrita pelo dedo de Deus, também tinha um pote de ouro que tinha o maná e também tinha aquela vara de Arão, aquela vara que floresceu. As tábuas da aliança, nós já sabemos o que é, né? Já vimos a palavra lá em Êxodo 31, 18. As tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, os mandamentos do Senhor. Mas o maná, o que seria hoje o maná? Simbolizando para nós, o que seria hoje? Abre em Êxodo 16. Quero falar hoje para vocês o significado do maná e o significado da vara de Arão. Queridos, aqui eu também não quero ler o capítulo inteiro, tá? Senão vai ficar muito extenso. Mas o povo já estava reclamando, né? Oh, lá no Egito, tinha aquelas panelas com aquelas comidas. Oh! Aí, o versículo 4 de Êxodo 16, eu vou tentar resumir, tá? Então Yahweh disse a Moisés: eis que farei descer o pão do céu. Sairá o povo e colherá. Diga, colherá. Colherá. A porção de cada dia. Diga, porção de cada dia. A fim de que eu a ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no sexto dia... Sexto dia é o qual? Sexta lá, Shabat. Trarão para serem preparados 2 tantos do que recolherem nos outros dias. E aí vai para o versículo 14, de Êxodo 16. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. 15. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés: isto é o pão que Yahweh vos deu para vosso alimento. E aí, se você vai ver no versículo 19 em diante,
O Senhor vai dando instruções, vai reforçando, se é para recolher cada dia, não é para guardar para o dia seguinte, porque senão vai criar bicho, vai cheirar mal. Aí tinha o povo que fazia o quê? Pegava e guardava para o dia seguinte, e cheirava mal, criava bicho. Senhor, geração! Aí o Senhor falava, olha, quando chegar sexta-feira, o Shabat, você vai pegar 2 porções, porque no sábado você não vai trabalhar, você vai preparar na sexta para você comer os 2 dias. O que o povo fazia? Saía no Shabat para procurar, não tinha, porque era para ter recolhido antes. Enfim, mas o que o Senhor quer nos falar? Quem que é o pão vivo que desceu do céu? Quem que é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. E, queridos, seguindo ali, Êxodo 16, olha o 31. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Aí o 32. Disse Moisés, foi isto que o Senhor ordenou. Não falei lá que tinha do maná na arca? Olha aqui a ordem que Deus deu aqui, Foi isso que o Senhor ordenou no 32. Enchei deste alimento um jarro, equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para as futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou Arão, toma um vaso com capacidade para 2 litros e enche-o de maná e coloca-o diante do Eterno, a fim que seja guardado para nossos descendentes. 34. Como Yahweh havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Nós não aguardamos uma Canaã espiritual? Você precisa comer do maná até esse dia. Cada dia. E João 6 diz, versículo 48, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu para que todo que dele comer não morra. E no 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Por que na arca então tinha o maná também? Porque, querido, não basta você saber o que diz a lei do Senhor. Não basta você só saber o que diz o mandamento do Senhor. Se você não coloca em prática, se você não vive, se você não come, se você não deixa aquilo transformar você. O Senhor está dizendo, na arca os sacerdotes vão levar a arca. Vai ter as tábuas da lei, vai ter o maná também. Porque a palavra, ela precisa entrar em você. A palavra precisa entrar em você, te limpar, te purificar, te transformar. Nós precisamos que a palavra haja em nós, quebrante. Se nós somos orgulhosos, precisamos que a palavra que o Senhor diz, sejam humildes. Tem que comer. E deixar o Senhor transformar, dizer, Senhor, me perdoa, eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, Deus me perdoa, me dá um coração humilde, Senhor. Está entendendo? Você responde, você grita, você fala. Aí o Senhor diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Você precisa comer, deixar aquilo entrar dentro de você. É isso que vai te sustentar, é isso que sustentava o povo. Não é o maná, ele vinha sobre todos. A palavra aqui ela é lançada sobre todos.
Não são todos que saem das suas casas para colher a porção, preparar e comer. Está entendendo? O maná tinha que ser colhido. O maná tinha que ser recolhido cada dia a porção. Então, querido, você não pode viver da palavra só de domingo. Você precisa abrir a palavra de Deus na sua casa, na sua família. Você precisa. Você precisa estudar a palavra, você precisa meditar na palavra. Você quer ter uma vida transformada, quer viver milagre, quer que o Jordão se abra. Mas você às vezes não sabe o que diz a palavra. Quantos anos você tem de crente? Quantas vezes você leu a Bíblia? Vergonha. Vergonha. Todo ano, pastor Rodrigo, olha, para facilitar, baixa o aplicativo. Você vai escutar cada dia lá 3 capítulos. E quando vê durante o ano, você ouviu a palavra, a Bíblia inteira. Perguntar quem está fazendo aqui. Mas eu digo, se você não está fazendo, quem está perdendo é você. Quem se alimenta do maná é sustentado. Quem come da palavra é sustentado. Tem fé quando vem a situação difícil. Abre a boca e tem palavra para declarar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes você só fala, só murmura, só reclama, só diz está difícil, não aguento mais, papapá, porque você não está se alimentando da palavra. Quando você se alimenta da palavra, você não vê impossibilidades, porque você está cheio da palavra. Você crê que vai ter um jeito, você vai declarar. Pode parecer até engraçado que eu vou contar aqui, eu nem sei se tem muito a ver, mas é no dia a dia. Sabe, está sendo montado o escritório do pastor Rodrigo no apartamento novo. Segunda e terça termina. O marceneiro, todo animado, fez uma bancada em L, sem emenda. Porque quem não sabe, uma chapa de MDF, eu acho que tem 2,70 por 1,80 e poucos. E a bancadinha do pastor Rodrigo, para ele trabalhar, só vai ter 1,80 por 2,70. É, 1,80 por 2,70. E o marceneiro postou nos stories lá do Instagram: olha o acabamento dessa bancada, acabamento de primeira, sem emenda. E realmente, porque é um MDF amadeirado, nossa, ficou top. Aí ele foi um dia lá no apartamento para conferir as medidas, ver como é que era a escada. Daí eu falei para ele: você mediu? Eu sei que você está assim com essa bancada, sem emenda, mas você mediu? Eu não sei se vai passar aqui na escada, veja certinho. Não, a gente vai dar um jeito, acho que vai passar assim, que não sei o que. Deu. Tá. Chegou lá o frete, que deles contratam um frete, descarregou tudo lá na frente do bloco, o frete foi embora e eles botando as coisas para dentro. Quando chegou a hora da dita bancada, começa pelo lado de 1,80, começa pelo outro lado e não entrava. Assim é às vezes na nossa vida. Eu gosto de compartilhar as coisas do dia a dia. Gente, a gente ficou tranquilo, na paz. Eu pensei, algum jeito a gente vai dar. Não sei se tem que içar essa bancada pelas... Não sei. Ele está tão feliz que fez sem emenda. Às vezes é assim no nosso dia a dia. A gente tem que manter a calma. A gente tem que pensar que Deus vai dar uma solução. Vai ter um jeito. A gente às vezes se desespera. Calma, vai ter um jeito. Aí nós olhamos assim. A entrada do bloco tem uma laje. Aí, no hall lá do primeiro andar, do segundo andar, no caso, lá eles chamam primeiro andar, né? Térreo e primeiro andar. Tem mais uma baita de uma janela. Aí chamamos o zelador lá: ô, seu Odair,
O senhor tem uma escada? E esse telhadinho aqui é laje? É laje. Pronto, irmãos. Botou a escada até a lajezinha. De tarde veio mais um reforço lá, um outro cara para ajudar. Em 3 e tal. E teve uma hora que eu ajudei lá a tirar a escada, porque para entrar, entrou a bancada. O Edemar foi nos visitar lá sábado, né? Edemar tá lá, não tá bonito? Querido, é assim. Na nossa vida, a gente tem que manter a calma, a gente tem que acreditar que Deus está com a gente não tem que se desesperar, chorar, e não sei, como... Deus vai dar um jeito, vai ter uma solução, amém? É assim na nossa vida. Quantas coisas eu passei aqui, e tudo teve um jeito, Deus teve uma solução, uma ideia, uma luz, faz assim, obrigado, Senhor. E assim é na nossa vida. A gente precisa carregar essa palavra que a gente se alimenta. Uma coisa é você saber que está escrito, não se preocupem com o dia de amanhã. Outra coisa é você pegar essa palavra e comer. E vir a situação e você dizer, não vou me preocupar. Deus está comigo, Deus está cuidando. Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar dessa situação. Então, quando você carrega a palavra, lembra que tem o potinho de ouro com maná também. Quer dizer que você tem que, comer. Você tem que viver. Você tem que deixar aquela palavra te nutrir. Muitos sabem o que diz a palavra, mas tem gente que não come. Vive ansioso, preocupado, desesperado. Fala para o teu irmão. Come o maná. Come da palavra do Senhor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E para terminar, e a vara de Arão? A vara que floresceu. Por que estava também dentro da arca? Vamos ler, eu vou tentar explicar para você, sim, a gente lê tudo. Vai em Números 17. Números 17. Vamos ler o versículo 5. Nós vamos ler só para eu tentar contextualizar para você. 17, versículo 5. O cajado daquele que eu escolher. Que quem escolher? Senhor. Esse florescerá. Assim, não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Vai o 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Vai para o 10. Então o Senhor disse a Moisés, torna a levar a vara de Arão para diante da arca das tábuas da aliança, onde terá ela seu lugar ritual. Como? Olha o que diz aqui. Advertência para os rebeldes. Isso porá fim às reclamações do povo contra a minha pessoa e evitará que morram. A vara de Arão como uma advertência contra o quê? Murmuração e rebeldia. O que isso tem a ver? Se você vê no capítulo anterior, tem o título aí, o capítulo 16? Fala aí, rebelião. Querido, nós precisamos ter temor e tremor diante de Deus, daqueles que Ele escolhe para fazer a sua obra. Corá, Datã e Abirão. Se você ler, é que não é meu propósito aqui, senão dá uma pregação só isso, né?
Mas eles começaram a incitar o povo. Ah, só o pastor Rodrigo é o santinho, conduz a igreja. Nós somos tudo santo também. Nós tudo temos comunhão com Deus também. Todo mundo tem que estar aqui nesse altar aqui também. E começou tipo uma revolta, uma rebeldia. Aí teve todo um proceder, mas resumindo, a terra se abriu. Resumindo, a terra se abriu e engoliu eles vivos. Se isso não bastasse, teve um povo que ainda começou a se rebelar. Então o Senhor falou, é? Vocês estão assim porque eu escolhi Arão? Vai. Traz de cada chefe aí das tribos, traga uma vara. Vai ficar lá na tenda lá. Aqui florescer é esse que eu escolhi. E aí a vara de Arão que floresceu. Mas por que essa vara estava então dentro da aliança? Para a gente entender que melhor é a gente obedecer ao Senhor. O chamado dEle, o que Ele tem para nós, do que a gente se rebelar. É como, eu entendo assim, como se, vamos dizer, eu sacerdotisa do Senhor, carrego no meu coração as tábuas da lei que hoje estão impressas na minha mente e no meu coração. Eu carrego esse maná que eu entendo que eu não tenho que só saber da lei do Senhor, eu preciso comer, eu preciso que aquela palavra haja em mim. E ao mesmo tempo essa vara me lembra, Karine, é aqui que Deus te mandou, é aqui que Deus te chamou. Não queira fugir disso, tá entendendo? Traz um temor da gente respeitar quem Deus levantou, mas também da gente entender, se Deus me chamou, Ele vai me capacitar. Deus capacita os escolhidos. Então isso tem que trazer um temor. Ai, mas Deus me chamou, mas eu não sei falar. Se Deus te chamou, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele vai te revestir de unção, de coragem, e o poder dele vai agir em você. E talvez é aí mesmo que Deus te escolheu. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então Deus te chamou. Fala, Deus, eu vou confiar que o Senhor me capacita. Não vou me rebelar. Se o Senhor me chamou, quem sou eu para dizer, eu não, Senhor. O Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor não me conhece. Ele te conhece. E se Ele te chamou, diga, eis-me aqui, Senhor. Me capacite. Amém, queridos? Coloque-se de pé. Entenderam a palavra? Quem são hoje os sacerdotes? Eu e você. O que os sacerdotes carregavam? A arca da aliança. O que tinha na arca? As tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. Tinha também o pote de ouro com maná. E tinha também a vara de Arão. Eu e você precisamos carregar tudo isso no nosso coração. E se você tiver que também passar um Jordão da vida, lembre que você é sacerdote do Altíssimo. Você pode se posicionar no lugar da dificuldade e declarar o que diz a palavra do Senhor. E as águas vão ser represadas. O Senhor vai fazer acontecer. O Senhor vai fazer chegar a bênção na tua vida. Pastora, mas são muralhas, são barreiras, são bloqueios, é na minha família, é no meu casamento. Querido, dê voltas. Rodeia esse problema, declarando a palavra, assim como a arca, ela rodeou Jericó. Começa a rodear essa circunstância, declarando a palavra. Você, sacerdote, carregue a presença, a palavra.
E resumindo também, lembra que nós lemos como o Senhor falava. A voz fluía entre os querubins ali. A voz do Senhor fluía. Então toda vez que você abrir a sua Bíblia, você vai dizer: Senhor, é a tua voz falando comigo. Abra a sua Bíblia. Amanhã, colha o maná do dia. Terça é outra porção que você precisa comer, querido. E assim é até nós chegarmos na nossa Canaã. Assim foi com o povo até chegar em Canaã. Assim precisa ser na nossa vida. Coma da palavra. Que o teu coração seja cheio da palavra. Diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando você abrir sua boca, você não vai mais murmurar, reclamar. Você vai exalar e deixar fluir o quê? A palavra, porque você está cheio da palavra. Você pode dizer: sim, isso é impossível para os homens, mas para Deus não há impossíveis. Feche os seus olhos agora e fale com o Senhor que você quer ser esse sacerdote que carrega a palavra, carrega a presença. Diga para o Senhor que você quer chegar no seu trabalho, pisar a planta dos pés como aqueles sacerdotes, só pisaram a pontinha dos pés, mas carregando a palavra, carregando a presença, e o Senhor foi agindo. Oh Deus, aqui está, Deus, a tua igreja. Aqui está, Deus, teus filhinhos, filhos e filhas do Senhor, ó Deus. Que nós possamos nos posicionar, Senhor, como teu povo. Que possamos amar a tua palavra. Que possamos amar a tua palavra, entendendo que é a tua voz que fala quando abrimos a palavra. Há uma palavra para cada situação da nossa vida. Há um conselho do Senhor. Há uma direção. Que nós só venhamos a nos mover guiados pela tua palavra. Que a palavra vá à nossa frente. Que a palavra seja a nossa retaguarda. Senhor, que assim sejam nossos dias. Movidos por Ti, sendo guiados por Ti, que assim cada um descubra aqui, Deus, o poder da Tua palavra, que cada um aqui seja, Deus, moldado, mudado, transformado ao comer do maná espiritual, que é a Tua palavra, que é o pão que desceu do céu cada dia. Transforma nossas vidas, transforma nosso caráter, transforma nosso jeito de ser. Queremos ser parecidos com Cristo. Queremos ser parecidos com Cristo. Transforma nosso jeito de falar, de pensar. Queremos fazer tua vontade. A vara de Arão, Senhor Deus, nos traz temor. Temor. Não queremos ser rebeldes, ó Deus. Se o Senhor nos manda ficar, vai haver graça, vai haver provisão. Melhor é obedecer ao Senhor. Está na tua direção, Senhor. Abençoa tua igreja, Senhor. Sela esta palavra. Que o Senhor vai gerando em cada coração, Deus, um amor e temor pela Tua palavra. Que venha o temor do Senhor sobre cada um de nós. Venha o temor do Senhor sobre cada um de nós. Nas decisões a serem tomadas, nos passos a serem dados. Venha sobre nós o temor do Senhor. Queremos saber o que diz a Tua palavra, e queremos fazer a Tua vontade, ó Deus. Sela esta palavra no coração de cada um, em nome de Jesus.